Olá, meus amores, tudo bem? Então, eu decidi fazer um pequeno vídeo aqui sobre a equação virial, né? Não é matéria nova, né? Só um pequeno aprofundamento. E a gente tem, por enquanto, duas possibilidades para tratar os gases fora da equação dos gases ideais, né? É a partir do conhecimento do valor do fator de compressibilidade, Z, e a partir da equação virial. Né? Então, só para dar uma pincelada, né? Um desenrolar maior em equação virial. A equação virial deriva do latim e significa força. Equação virial é o nome que se dá às equações que expressam o fator de compressibilidade em função do volume e da pressão em uma dada temperatura para um determinado gás. E a ideia de fazer essas equações, né, de Z em função de V ou em função de P, veio desse físico, né, o Worms, falecido em 1926. Né? Então, a partir da ideia dele, né, do teorema do virial, de uma série de coisas, a gente tem aí em termos práticos as expansões viriais, né, ou equações viriais. Sendo Z uma quantidade experimental, né? Vocês lembram da definição de Z? É a razão entre o produto da pressão pelo volume molar e o produto RT, né? Então, conhecendo a pressão, o volume molar e a temperatura, define-se o Z para um certo gás numa certa condição, né? Então, Z é uma quantidade experimental. Né? E pode-se concluir então que carrega, né, que esse Z carrega informações a respeito das características do gás, tais como a intensidade das forças de atração e repulsão entre suas moléculas, dependendo das condições de pressão e temperatura. E aqui nessa figura meio distorcida, né, a gente tem aqui forças de repulsão entre núcleos, forças de repulsão entre eletrosferas, forças de atração núcleo, eletrosfera, núcleo, ou seja, né, considerando uma amostra de gás, né, conhecendo que essa amostra, sabendo que essa amostra é composta por moléculas, né, e essas moléculas podem interagir entre elas, então existem forças de atração e forças de repulsão. Esse valor de Z, que é um valor experimental, né, dado em função da pressão, do volume e da temperatura do gás, ele carrega essas informações, né, características dessas forças que existem entre as moléculas do gás. Né? Isso é a equação virial. Né? Essas equações viriais são equações que representam Z de um determinado gás numa certa temperatura em função da pressão ou do volume. Né? Então, por isso esse nome, equação virial, né? Porque o Z ele leva, sim, né, informação a respeito dessas forças atrativas e repulsivas, né? E virial significa força. Então, vamos em frente. Quando Z é expresso em função do volume, tem-se uma equação virial em V, e essa é chamada forma de Leiden. Vejam, Z igual a 1 mais B, que multiplica o inverso do volume molar, mais C, que multiplica o quadrado do inverso do volume molar, mais D, que multiplica o cubo do inverso do volume molar, e por aí afora vai. Vejam que isso é uma expansão de Z com uma série infinita. Nesse caso aqui, Z está em função de 1 sobre V, né? Equação virial em V. Sendo, né, esse primeiro termo chamado primeiro termo da expansão virial, ali o segundo termo, terceiro termo, quarto termo e por aí afora vai. Interessante, os coeficientes do virial são característicos do gás e são função da temperatura. Né? Então, recapitulando, né, a equação virial é uma expansão do fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade, né, leva informações das forças entre as moléculas, por isso então o nome é equação virial. Essa equação, né, virial pode ser dada como uma expansão de termos no volume ou na pressão. Né? E esses termos, né, são chamados de... têm coeficientes associados.
né? Esses coeficientes, né, são experimentais, porque Z é experimental. Porém, eles podem ser obtidos teoricamente por meio de cálculos da termodinâmica estatística. E assim, cada coeficiente ganha um significado, né? O B representa a interação entre duas moléculas, C, interação entre 3 moléculas, D, entre 4 moléculas, e por aí afora vai, né? Então, com o advento da termodinâmica estatística e a possibilidade de obter teoricamente esses valores, né, é possível associar os termos, né, é possível dar significado físico aos termos, né? B, C, D e E, por aí afora vai, são números, né? Números que ganham um significado a partir do advento da termodinâmica estatística, certo? Quando Z é expresso em função da pressão, tem-se uma equação virial em P, conhecida como forma de Berlim. Vejam que ela é mais simples, né? Porque a pressão está aqui sem estar no denominador de uma fração. Isso facilita um pouquinho, né? Então, Z aqui, né, expresso como uma função da pressão. Essa aqui, então, é a equação virial em P. Da mesma forma, nós temos o primeiro termo da expansão, o segundo termo da expansão, o terceiro termo da expansão, o quarto termo da expansão e por aí afora vai, né? Isso é uma expansão na forma de série infinita. Quanto mais termos, melhor o ajuste, né? Melhores os valores de Z em comparação com o valor experimental dele. Vocês lembram que existem gráficos de Z em função da pressão, em função do volume, né? E essas equações aqui, elas meio que ajustam aqueles comportamentos, né? Então, quanto mais termos, melhor, né, o ajuste em relação àqueles gráficos, né? Porém, a equação virial em P truncada no segundo termo é o que a gente acaba utilizando na prática, né, por questões de simplicidade. Isso pensando, né, em resolução de problemas, né, quando a gente está limitado a resolver as coisas na mão, né, porque quando se usa computador, né, posso usar quantos termos, né, eu quiser usar. Quem vai resolver o problema é o computador. Enfim, na prática, a gente vai trabalhar com essa equação aqui. A equação virial em P truncada no segundo termo. Vejam que ela se resume em uma equação bem simplesinha, né? 1 mais B' P, sendo esse B' aqui função da temperatura, né? Todos os coeficientes são função da temperatura, né? As equações são em função da pressão e do volume numa dada temperatura. Então, os coeficientes, né, são característicos daquela temperatura. Essa aqui é a equação que a gente acaba trabalhando quase sempre, tá certo? Então é isso, meus queridos. Espero que tenham entendido melhor agora o que é essa tal equação virial, tá bom? O formato dela, né, pode ser esse aqui, né? Z igual a 1 mais B, 1 sobre V, mais C, 1 sobre V ao quadrado. Ou então, esse aqui. Z igual a 1 mais B'P mais C'P ao quadrado, né? E no frigir dos ovos, a gente acaba trabalhando muito com essa aqui, né? A mais simples de todas. Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.